Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é bom a gente ter Jesus no coração, né? Hoje eu venho mais uma vez aqui, irmãos, para trazer o pão da vida e para ministrar uma palavra no seu coração e no meu coração, da parte do Senhor. Uma palavra que está em Atos, no capítulo 8. Eu vou ler no versículo 5. Atos capítulo 8, versículo 5, onde fala sobre Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquele lugar, naquela cidade. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, aqui está falando sobre Filipe, que era um diácono da igreja do Senhor, né? Filipe, ele foi levantado como diácono, né, pelos discípulos, para servir as mesas, porque eles não estavam dando conta de fazer tudo o que havia. Mas, amados, até mesmo para servir as mesas, eles escolheram homens, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, para a gente fazer a obra de Deus, amados irmãos, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Nós temos que estar com a nossa vida consagrada para o Senhor. E Filipe, ele não foi cheio da unção porque ele foi ungido diácono, mas ele já era cheio do Espírito Santo, antes mesmo dele ser levantado como um diácono. E esse diácono ele nasceu, né? O ministério dele começou num tempo muito difícil da igreja. Foi quando eles já haviam crucificado Jesus, Jesus havia ressuscitado e eles começaram a perseguir a igreja. Ele foi levantado na mesma época em que Estevão foi levantado, que Estevão foi o primeiro mártir, né, que teve, que foi morto por causa do nome de Jesus. Ele foi o primeiro. Então, foi uma época difícil para Filipe, mas Filipe ele se destacou porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele fazia a vontade de Deus e ele ia por todos os lugares pregando, né? Ele pregava em todas as cidades. Aqui nós vemos a parte que ele fala que ele foi pregar em Samaria. Ele pregava a Cristo. E as multidões que ele pregava prestavam atenção no que ele estava pregando. E eles não somente ouviam, mas eles também viam os sinais que Deus usava Filipe para fazer. Os espíritos imundos, né, os demônios saíam de muitas pessoas. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, os sinais, né, ele seguia Filipe, porque Filipe era cheio do Espírito Santo, porque Filipe era um diácono separado para o Senhor. E aqui nós já vemos ele fazendo o trabalho de um evangelista, levando, né, a palavra do Senhor, um missionário, levando a palavra do Senhor. Não estava somente servindo nas mesas mais, mas ele se destacou e Deus começou a usar ele para levar ele a muitos lugares. E tanto que ele era um homem que era cheio da presença de Deus, que o próprio Senhor falou com Filipe, no capítulo 8, no versículo 26, dizendo, olha o que fala: e o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou. Então, amados, para ouvir a voz de Deus não é qualquer um que vai ouvir. Você não pode estar de qualquer maneira. E o Espírito do Senhor falou que havia um etíope, eunuco, que estava
que ele tinha ido a Jerusalém para adoração e ele estava regressando, ele estava voltando. E ele estava sentado no carro e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o anjo do Senhor falou tudo o que era para ele fazer, como é que esse etíope estava. E ele foi até lá para pregar para esse eunuco. E o Espírito Santo ainda falou para ele, o Espírito falou, chega-te e ajunta-te a esse carro. Que era para ele chegar até o carro, né, e andar pareado com esse carro. E Filipe, ele fez, amados, o que o anjo do Senhor falou para ele, e ele foi, e ele pregou a palavra para o eunuco. Ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não conseguia entender. E o eunuco disse assim, como poderei entender se alguém não me ensinar? E Filipe se dispôs a ensinar a ele. Ele se assentou com o eunuco e ensinou a ele o que queria dizer aquela palavra. Então ele abriu a boca e começou a ensinar as escrituras para o eunuco. E é isso que o Senhor ele busca em nós, irmãos. Pessoas que possam estar com ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para obedecer aquilo que o Senhor manda fazer. E abrir a boca e ensinar aqueles que necessitam. Ensinar o que diz as Escrituras. Se Filipe não tivesse pregado para esse eunuco, ele nunca iria entender os planos da salvação de Jesus. E esse eunuco, ele foi batizado naquele momento, porque a mente dele foi aberta, ele entendeu que ele precisava de Jesus para ser salvo. E ele foi batizado naquele momento. E esse mesmo eunuco, amados, é aquele que ganhou muitas almas para Jesus lá na Etiópia. Ele foi um grande homem de Deus lá na frente. Então, e o Senhor sabia quem ia ser esse eunuco e levantou a Filipe para ir pregar para ele. E Filipe, amados, ele continuou pregando. E por todos os lugares que ele passava, ele anunciava o Evangelho do Senhor Jesus. Ele não se importava se a igreja estava sendo perseguida, se tinha pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. Ele queria mais era fazer a obra do Senhor. Ele queria que as pessoas viessem a sentir a alegria da salvação, assim como ele estava sentindo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra é uma palavra muito forte para nós nesse dia. Filipe, ele levava a palavra, ele levava a cura, ele levava a libertação no meio da multidão. E havia grande alegria por onde ele passava, porque ele estava sendo usado pelo Senhor, porque a alegria do Senhor estava entrando nos corações. Oh, glórias! Aleluias! E se nós, amados, formos estudar no livro de Atos, vários lugares você vai encontrar onde fala sobre Filipe. Aquele simples diácono, ele veio se tornar um evangelista na presença do Senhor, que levava a palavra por onde ele passava. E olha, se você ler lá em Atos 21, vai falar também de Filipe. Olha onde os discípulos encontram com Filipe. Paulo, né, se encontrou com Filipe. Olha, fala que ele, lá no versículo 8, diz assim: entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um diácono, ficamos com ele, que era um dos 7 diáconos que foi escolhido, né? E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha que linda a obra que o Senhor fez na vida de Filipe. Filipe, ele era um homem de Deus, que dava bons testemunhos e que ensinou a sua família a andar nos caminhos do Senhor. Aqui nós já podemos ver que as filhas de Filipe eram 4 virgens que profetizavam, elas eram profetisas. Olha que lindo, amados, a casa de Filipe também estava servindo ao Senhor. Então, que nós podemos pegar essa palavra hoje e aplicar essa palavra no nosso coração. Filipe,
ele foi escolhido como um diácono na casa do Senhor porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha uma grande sabedoria do Senhor, ele já estudava, ele já conhecia a Bíblia e ele foi escolhido por causa disso, irmãos, por causa da sabedoria dele, por causa que ele era um homem cheio do Espírito Santo e porque ele tinha uma boa reputação. E assim, amados, Deus pôde usar Felipe da forma que usou. Aonde Felipe passava, o paralítico andava, o coxo era curado, os demônios eles tinham que sair. E a multidão se alegrava, todos se alegravam e prestavam atenção no que Felipe pregava, porque eles não somente ouviam a palavra, mas eles viam também os sinais. Essa palavra é um alerta para nós. Será que quando nós passamos de algum lugar falando da palavra do Senhor, será que as pessoas estão somente ouvindo? Será que as pessoas também estão vendo os sinais acontecendo? Amados, o Senhor, ele não mudou, ele continua o mesmo. Os mesmos prodígios, sinais e maravilhas que aconteciam antigamente têm que acontecer nos dias de hoje. A palavra do Senhor vem nos dizer que os sinais seguirão aqueles que creem. A igreja, amados, ela tem que buscar os sinais, o milagre tem que acontecer. Na palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja ela tem que avançar, a igreja tem que prosseguir, dando bons testemunhos, tendo uma boa reputação, sendo cheia do Espírito Santo. A igreja, amados, ela tem que prosseguir, mostrando os sinais que verdadeiramente Cristo está operando ainda, que Cristo não mudou, que Ele continua o mesmo. Se você não tem a sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Se você ainda não está cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor, busque ao Senhor. E viver cheio do Espírito Santo não quer dizer que você tem que pular no mistério, tem que falar em outras línguas. Mas o cheio do Espírito Santo, amados, ele obedece à voz do Senhor. Ele leva um bom testemunho por onde ele passa. Ele prega a palavra do Senhor e ele vive essa palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A glória do Senhor, ela tem que refletir em nossos rostos por onde nós passarmos. Por onde nós passarmos. A sabedoria do Senhor, ela tem que estar em nós. Felipe, ele fez a diferença por onde ele passou e toda a casa dele foi alcançada. O Senhor levantou as filhas dele como profetisa por causa da boa reputação do seu pai, por causa por causa de Felipe ser um homem que buscava ao Senhor, as filhas dele foram alcançadas também. Aleluia, ele estava vendo a promessa de Deus se cumprindo. Quando crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, homem, mulher, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Somente creia e você verás a glória de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.